A Mia, você já dirigiu mais de 80 espetáculos de teatro. Você se vê sem o teatro? Não. É uma pergunta até engraçada. Nunca na minha vida pensei isso, né? Não me vejo sem, não existe. O teatro, somos a mesma coisa. O meu ofício, a minha atividade. Eu até sofro um pouco de uma teatrite aguda. E eu fico muitas vezes sem vida privada, porque minha vida é toda dedicada ao meu ofício. Eu fico meio preocupado, chateado, às vezes a minha mulher se queixa. E eu fico pensando, será que o Einstein tinha problemas familiares porque se dedicava demais à física? Entende? Não que eu queira ser um gênio como Einstein, mas eu pergunto, sem se dedicar de corpo e alma a alguma coisa que você escolheu por vontade própria, será que é melhor, as coisas dão certo? Será que não tem que ser assim mesmo? Porque o teatro é absolutamente a minha vida. E eu nunca fiz outra coisa na vida. Eu vou te dizer, no começo da minha vida de estudante, eu era do interior, fui para a cidade grande, São Paulo, eu passei 1 ano trabalhando no escritório de um banco, de uma casa bancária. Eu odiava tanto que a casa bancária foi à falência. Eu dei graças a Deus e nunca mais tive emprego desta natureza. Então, na verdade, eu vivo do teatro desde a década de 60. Eu nunca vivi de outra coisa. E você também não se imagina sem o teatro, né? Para frente. Você olha para frente e fala, um dia eu vou deixar... Não, eu vou me retirar para o sítio, vou me retirar, fazenda, vou fazer outra coisa. Escrever minhas memórias. Não mesmo. Eu me vejo em absoluta militância. Eu gostaria de ser igual o Molière, que morreu no palco. Muitos atores morreram trabalhando, né? A Glauce Rocha praticamente morreu assim, Sérgio Cardoso. E a Cacilda Becker, que é o nosso exemplo mais forte, estourou uma veia da cabeça dela fazendo teatro. Eu queria que estourasse uma veia do meu coração. Você, quando começou o teatro de rua, Mia, você estava insatisfeito com o teatro convencional. O que aconteceu para você transpor essa barreira? Olha, eu não sei direito explicar como foi isso. Foi uma certa falta de cautela da minha parte. Quando você vai avançando muito numa paixão, numa ideia, numa coisa, você vai rebuscando. Eu estava mexendo muito a questão do espaço, do teatro, do ator, da dramaturgia. Estava mexendo tudo. Então eu nunca imaginei que ao mexer nessas coisas eu fosse parar na rua. Porque na minha cabeça até então a rua não era um lugar de teatro, a rua era um lugar de coisas de rua. E o teatro não era uma coisa de rua. Então eu comecei a mexer em espaço. Eu nunca pensei que eu fosse parar na rua, mas eu só fui mexendo, quebrando uma coisa aqui, quebrando uma coisa ali, derruba uma parede aqui, abre um espaço ali, muda uma relação de espectador e tudo. Eu falei, meu Deus, o próximo passo é a rua. Se não for a rua, eu vou ter que parar no meio das minhas investigações e ficar com medo de encarar a história. É de graça! Não tá na rua, tá na praça! Mas foi uma questão só de espaço ou foi uma questão ideológica também? Não, menina. Inicialmente era uma questão de espaço, mas é basicamente uma questão ideológica. As pessoas pensam, você foi para a rua para salvar o povo, para salvar a humanidade, você foi levar uma nova verdade, cultura para o povo, um evangelho, você é messiânico. Nada disso, nada disso. Eu estava fazendo investigações a respeito de espaço. Como que se coloca o ator no espaço aberto, no espaço fechado, quais as relações que se colocam entre ele e o espectador, como se estabelece essa unidade de afeto e de inteligência que se dá, a qual se dá o nome de teatro. Então, com as paredes, eu tinha já meu limite. Falei, eu quero ir para o meio da rua para saber qual é o limite que o meu espetáculo precisa e não o limite que a parede vai me dar. Então eu queria construir a minha própria catedral na rua com os afetos e as vibrações energéticas do espetáculo que os meus atores comigo tivessem produzido. Então era puramente uma questão espacial. Mas, mas não deixa de ser ideológico, entende? É ideológico, porque toda essa minha necessidade com o espaço, investigação com o espaço, veio do meu estudo de um panfleto de ultradireita, um panfleto anticomunista brasileiro. E eu fazia aquele teatro lá, estudava esse teatro do panfleto, dizendo, eu não quero ser igual a isso.
E eu era muito mais igual àquilo do que eu imaginava. Então, embora eu tivesse um discurso libertário, aberto, democrático, a minha prática era a prática de cidadão de classe média, com todas as contradições ideológicas. Entende? Hierárquico, autoritário, machista, com os papéis bem definidos, uma sociedade que não se desmobiliza do jeito que ela é, entende? Um tipo de peça bem escrita, uma maneira de contar a história, tudo certinho, tudo que eu não gostava, mas estava ali no manual fascista. E eu, então, quis derrubar isso tudo. Aí, quando derrubei, começou a aparecer o espaço aberto, e eu tinha que investigar o espaço, saber o que era isso. Se eu não queria fazer o teatro fascista, eu tinha que fazer o teatro no espaço aberto, democrático, junto com a população, sem distinção de classe. Amir, você teve muita resistência das outras pessoas quando você começou isso? Nossa Senhora! Como é que foi a reação em geral das pessoas? Primeiro dentro de mim, que o travesseiro falava, vai ter que ir para a rua. Eu falava, você está maluco, você já é diretor, você já ganhou prêmio, você é amigo dos artistas famosos, você sai na capa de revista. Aí viu o travesseiro e falava, mas você tem que ir para a rua. Eu falei, eu sei que eu tenho que ir para ele, mas como é que eu vou fazer para ir para a rua? Então começa aí a resistência. Até que fui um grupo de jovens atores que venceram as minhas resistências. Os jovens são mais atirados, eles foram para a rua sem eu ver. Quando eu vi, eles já estavam na rua. Aí na segunda vez eu fui junto. Ele já tinha saído. Agora, resistência muito grande, resistência ideológica, resistência política, resistência psicológica, de todos os tipos. Tinha pessoas que pararam de falar comigo. Te achavam maluco? Achavam que eu tinha ficado maluco, eu tinha tomado um ácido na década de 70 e não tinha voltado mais. Entende? Que era uma loucura e que eu tinha perdido o juízo. Porque eu tinha abandonado as glórias, os prêmios e até uma possível recompensa financeira melhor, e estava no meio da rua, tocando tambor e conversando com o povo, falando coisas, tudo sem nenhuma categoria artística. Entra agora em cena, trazido pelos nossos atores, o povo brasileiro! Então, as pessoas ficavam malucas, achavam que eu tinha perdido a minha dignidade. E eu, na verdade, eu estava correndo atrás da indignidade perdida. Porque aquele texto fascista era muito digno, entende? Eu falava, eu quero recuperar a minha liberdade de classe produtora, artista e todas essas coisas. Então eu fui atrás da minha indignidade, porque nós vamos sendo cooptados pelas elites, vamos aprendendo o gesto, a educação, os valores morais, todas as coisas que aquela classe social tem. Daí, quer queira ou quer não, você está aí em cena, confirmando todos esses valores e os preconceitos também. Você começa a falar de bicha de um jeito, de preto de um jeito, de mulher de um jeito. Você começa a levar todo o mundo da classe social e do grupo a que você pertence. E como é que foi a reação do público que estava na rua, quando você começou o teatro de rua? Imagina, tudo de bom. A coisa melhor foi isso, porque você vê, eu fui para a rua para investigar espaço, eu não fui para a rua para investigar público. Eu ainda estava preocupado com essas questões formais, nem pensei em investigar público. Eu ia lá no teatro, pagava ingresso para me ver. Eu estava querendo investigar espaço. Espaço, menina, não era nem investigar ator. Ator também me pagava para dar aula para eles. Eu fui investigar espaço e cheguei na rua e encontrei o povo. Aí é total a modificação. Aí é que começou mesmo a minha pesquisa, meu desenvolvimento, meu crescimento. Aí começou realmente a minha liberdade, o meu desmantelamento da minha couraça ideológica e a descoberta de uma outra possibilidade para o ser humano. Aí eu comecei a perceber que todo o poder vinha do povo. Eu saí da camisa de força da ideologia e passei a viver com os trapos coloridos da fantasia. E eu recuperei muito a minha liberdade. Então, dali eu aprendi demais. Falei, meu Deus, agora eu estou aprendendo com essas pessoas da rua. Eu comecei a entender como a minha ignorância de intelectual de classe média era enorme, porque não passava por todas as camadas da população. E comecei a entender como a ignorância da população dita analfabeta era sábia,
porque comecei a entrar em contato com eles e percebi a sua resposta. Eles tinham o teatro vivo dentro deles. Então, você trabalhar na rua, uma população heterogênea, na rua não tem divisão de classe. Todo mundo é igual, em tese. Então, você tem que ter uma linguagem para falar para todo mundo. Descobrir isso salvou minha alma. Então, eu fui para a rua para me salvar. E que dificuldades que você enfrenta quando você leva um espetáculo para a rua? Dificuldades, assim, ó, primeiro que vem na minha cabeça, carregar a tralha. Botar coisas em cima de um caminhãozinho, ter que levar uma aparelhagem de som quando levo, ter que levar roupas, as caixas. Para mim, a dificuldade é só essa, porque o resto tudo é prazer. Mas para os meus atores, diariamente, é vencer uma resistência ideológica dentro deles. E entender a rua como um espaço de atuação e não transformar a rua num teatro onde às 4 horas da tarde você vai lá, toca o terceiro sinal, começa a sua peça. Transforma aquilo num espaço imaginário e não real. Então, ir para a rua tem alguma dificuldade. Agora, quando eu vou, eu só vejo essas dificuldades materiais. E convencer os meus atores, produtores, meus amigos que trabalham comigo, que tem que ir todo dia, teria que ir todo dia, que o espetáculo tinha que ser ensaiado na rua, que nós temos que ocupar os espaços públicos, temos que transformar a fisionomia da cidade. Entende? O Largo da Carioca é a nossa sede pública. E nós queremos que aquilo ali fique marcado como um lugar de exercício de liberdade cultural. O meu itinerário era boa. Era tão boa que mudou o meu itinerário. Eu iria pro Flamengo. Então, vencer isso é importante. A dificuldade é vencer o preconceito ideológico, que mesmo quando a gente não sabe, está vivo dentro da gente. Trabalhar na rua, e é tão bom trabalhar na rua. Às vezes eu vou com atores que nunca trabalharam, quando eles chegam, eles se apavoram, porque a rua não tem proteção nenhuma. A rua é a hora da verdade. A gente diz que na rua não tem rede, você trabalha sem rede. A rua é a hora do toureiro, é ele e o touro, entende? É essa a verdade. No palco você tem um monte de proteções que da rua não serve. Então, um ator que vai fazer teatro de rua, ele tem que se preparar para isso. Tem, é outro mundo. É uma preparação diferente, né? É outro mundo. Se você vamos pegar um ator que é um ícone do teatro brasileiro, o Paulo Otran, o maior de todos, e puser ele na rua, ele vai ficar imobilizado. Porque as referências espaciais, as referências de público, de postura, de relação, é tudo muito diferente. O público está sempre em movimento também, sempre, né? também. Isso daí, para a questão do espetáculo, da dramaturgia, você nunca tem o mesmo público o tempo todo. Às vezes tem, mas há uma modificação muito grande. Então, há certamente uma grande novidade aí, que é a preparação de um ator para os espaços abertos. Como é que ele rompe e tem a coraça da cena tradicional italiana. Frontal, o ator no palco, a plateia apagada na parede. Como é que ele vai trabalhar no espaço aberto, geralmente redondo, envolvido pelos espectadores, sem nenhuma proteção e sob a luz do sol. É muito diferente e é muito interessante. É muito bom, eu gosto demais, eu me sinto vivo, eu me sinto como se há milênios, séculos eu não fizesse outra coisa. Já na própria gênese do nosso espetáculo, tem a ideia de que nós temos que desenvolver linguagens que não inibam as pessoas, mas que façam com que elas sintam que são senhoras dos seus próprios destinos e, portanto, estão autorizadas a interferir em qualquer processo que ela acha que deva interferir. Nós estamos preparados para receber isso e estimulamos isso dessa maneira. Não nos exibimos como pessoas especialistas que fazem coisas que ninguém faz, que só nós fazemos. Nós procuramos desarmar nossa linguagem o mais possível, abrir o nosso afeto o mais possível, entende? Iluminar a nossa inteligência o mais possível, para que o cidadão diante de nós não se sinta inibido nem oprimido pela beleza da nossa atitude, pela beleza do nosso trabalho. Entende? Como ele chora bem, como ele ri bem, como ele faz isso bem. Nós preferimos que ele seja estimulado pelo assunto e a nossa linguagem faça com que ele queira dar opinião sobre aquilo. E muitas vezes eles entram, fazem, acompanham, tem até briga. Uma vez teve briga lá, que a gente queria um voluntário para fazer uma cena, tinha um bando de mendigos, todos queriam fazer a cena.
E eles brigaram demais. Um queria entrar, o outro não queria. Como é que você resolveu? Hein? Como é que você resolveu Nós a pegamos situação? um lá que estava mais na frente. Falei, não, isso aqui outro já tinha uma vez feito. Você uma vez já entrou, porque os mendigos vão ficando amigos da gente. Né? Mas escolhi um e falei, fica esse daí. A coisa da participação popular é muito interessante, é muito viva. Quando você lida com uma plateia, com uma sociedade sem classes, como é a plateia da rua, onde está todo mundo lá, ninguém foi proibido de entrar, nem teve ingresso caro que selecionasse a plateia. Você começa a trabalhar com forças inesperadas do ser humano. E essas manifestações são muito ricas. Essa plateia é que produziu Shakespeare. Essa plateia é que produziu Molière. Essa plateia produziu os grandes atores da comédia dell'arte. Essa plateia produziu o teatro grego, uma plateia heterogênea, um espaço, uma plateia onde toda a estratificação social esteja representada. E ela faz mais parte do espetáculo do que no teatro convencional. Muito mais, muito mais. Não está ali com os valores da educação pequeno-burguesa, de como se comportar num teatro, de quais as regras, de ter que aceitar aquilo. E, além do mais, uma plateia homogênea se comporta homogeneamente. Um faz assim, todo mundo faz assim. Entende? Um faz assim, o outro faz assim. O celular toca, todo mundo tem celular. Entende? Na rua, você tem as coisas mais surpreendentes, como os mendigos que brigaram, os meninos que cheiram cola, o cachorro que faz xixi na trouxa da tua roupa, entende? Tem o bancário, tem a senhora dona de casa que está passando, muita gente com sacola na mão, entende? Então, eles param para ver, é uma variedade muito grande. Ali se desarmam. Os conteúdos ideológicos das classes sociais que eles pertencem se diluem e fica ali uma manifestação mais democrática do ser humano, do cidadão. Isso muda a dramaturgia, muda tudo. Se você trabalhar na rua com um tema que não significa nada para as pessoas, elas vão todas embora. Entende? No teatro, muitas vezes tem temas, a maior parte dos temas hoje, nos palcos do Rio de Janeiro, não interessam a ninguém. O teatro não está falando de nada importante. Quando fala de alguma coisa importante, como esse espetáculo que eu fiz com a Clarice Lispector, que é a Alma Imoral, o teatro enche, porque está falando uma coisa que as pessoas querem saber, estão interessadas. Então, geralmente, o palco brasileiro não fala mais nada, não tem ressonância comunitária. Na rua, isso é impossível. Eles vão embora na hora. Na hora que o seu discurso deixa de ser substantivo, signifique alguma coisa realmente para as pessoas, eles vão embora. Essa foi a grande lição, talvez, que eu tenha aprendido na rua. E essa é uma grande dificuldade também, né? Muito. Porque você faz um espetáculo que, se não interessar, as pessoas realmente vão embora sem... Você tem que... Mas não pagaram, não assinaram nenhum contrato, elas vão todas embora. Então, você tem que apresentar alguma coisa substantiva realmente para ele. Isso foi uma mudança, porque trabalhando na cena italiana, no palco tradicional, com uma plateia burguesa, você só trabalha o adjetivo. Olha que bonita essa luz, olha esse cenário como está ficando legal, olha esse movimento, e você vai perdendo contato com o substantivo. Na rua, se não for substantivo, se não significar alguma coisa, aquele povo não fica para ver, porque eles lidam diariamente com a questão do substantivo e não do adjetivo. Você não trabalha mais em teatros? Não, trabalho. Trabalha também? Porque também tem a volta, né? Depois que você vai para a rua, depois que eu fiz tudo isso, minha cabeça abriu de tal maneira que eu posso trabalhar na sala italiana, trazendo para aquela plateia uma nova linguagem que vai fazer ela muito melhor, porque o povo também, o público também é prisioneiro da ideologia. Eles se comportam dessa maneira porque não sabem outra. Mas se abrir uma perspectiva nova e bota um espetáculo que abre a alma deles para outras coisas, eles vão ficar felizes da vida. Falam, ai meu Deus, me senti tão bem. Entende? Eu ia perguntar justamente isso. É claro que você utiliza o que você aprendeu na rua, que você sabe da rua, no teatro tradicional, né? Muito, modificou meu teatro tradicional e mais, modificou minha maneira de ver o teatro e me permitiu fazer os textos de Shakespeare, fazer textos de Molière, os grandes clássicos, que eu não queria fazer, porque eu me recusava uma linguagem acadêmica daquele material. Mas também não sei o que seria uma outra linguagem, podia ser pura experiência, experimentalismo. Eu detestava, não queria fazer isso. Mas quando eu fui para a rua, eu descobri que eu podia ter
uma linguagem popular, fazendo esses grandes clássicos, que na verdade esses clássicos eram populares e que eu não entendia porque eu lia com a ótica de uma mentalidade acadêmica da burguesia protestante, capitalista. Eu abandonei essa leitura do mundo, parei de ser digno, comecei a ler as coisas de uma maneira viva, parei de ser intelectual. A Tônia Carreiro diz que eu sou a Dercy Gonçalves dos intelectuais. Eu adoro isso, eu adoro, porque ela me coloca na história do ator, da representação, do artista, todo sempre livre, falando as coisas e com uma reflexão intelectual em cima, que é a que eu faço, né? Eu não sou simplesmente um ator popular. Eu penso a questão. Amir, Tá na Rua está completando 27 anos de estrada. Mudou muito do tempo que vocês começaram hoje? A forma de vocês trabalharem é muito diferente? A intenção não mudou nada, o desejo não mudou nada. A maneira de realizar o desejo e a clareza das intenções é que vai ficando a vida inteira cada vez melhor. Porque uma coisa que você faz na vida, você vai perceber depois que a vida inteira você só fez aquilo. Eu leio entrevistas minhas, eu sempre estou falando a mesma coisa, só que estou falando de maneira diferente e melhor. Então, nesse sentido, não mudou nada. Mas a realidade muda muito, independente do meu desejo, da minha ambição, essa coisa toda. Então, há momentos em que o trabalho meu, porque é um trabalho que entra por dentro da veia social, entra por dentro da cidade, pelos capilares da cidade, pelo sangue da cidade, o meu trabalho tem momentos de plena aceitabilidade e tem momentos de dificuldade enorme. Quando nós aparecemos, foram logo depois das aberturas democráticas, quando estava se falando em abertura, no início da década de 80, quando a ditadura militar começou a afrouxar, nós já estávamos na rua. Então, havia uma recepção grande para aquela novidade que estava chegando ali. Era um sopro de liberdade. Então, nesse período, nós crescemos demais. Essa década inicial de 80 foi maravilhosa, porque era todo o sonho de estar vivendo uma nova possibilidade depois dos anos terríveis da ditadura. Depois vai ficando mais difícil, foi ficando mais difícil, a implantação do regime neoliberal vai segurando mais, porque essas preocupações começaram a sair de moda. Então, falaram, não, isso não se usa mais, pensar a vida, pensar o mundo, pensar a cidade, pensar o povo, foi ficando difícil, as políticas orientadas para isso vão desaparecendo, a vida cultural do país vai se empobrecendo, até chegar no segundo mandato, Fernando Henrique Cardoso, de esterilidade absoluta nessa área. Então, nesse período, nós sofremos muito, quase que o grupo sucumbe, entende? Quase que o desejo é massacrado pelas contingências políticas, quase que mais uma pessoa é eliminada. Você está entendendo como a ditadura eliminou muito. Mas depois, com as novas aberturas, a esperança renasce. E hoje nós sentimos que estamos vivendo um momento de muita esperança, de muita possibilidade. Hoje está sendo possível novamente ir para as ruas apoiado, entende? Ter um horizonte por aí e a plateia está sabendo melhor também se relacionar com isso. Não está mais enclausurada, entristecida como esteve, entende, nos últimos governos neoliberais que estavam dentro do país. Então, hoje o Brasil vive um momento de esperança. Hoje vive um momento em que os espaços estão abertos, estão para serem ocupados e deverão ser ocupados. Entende? Eu quero aproveitar a minha experiência desses 20 e tantos anos para aproveitar esse maravilhoso momento histórico para ocupar esses espaços, de maneira que ninguém mais possa tirar a gente de lá. Amir, muito obrigada pela sua entrevista. Eu é que agradeço. Tomara que dê tempo de fazer tudo.